Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente Sóstenes Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. E hoje nós estamos aqui para comentar a lição de número 8, Evidências da Realidade Histórica de Jesus. Esta lição é sensacional e você não pode perder, não troque de canal. Aliás, já se inscreva no nosso canal para você não se esquecer. Clique aqui no inscreva-se, clique também no sininho, dê o seu glória e assim sempre que tiver uma coisa nova você será avisado, porque nós estamos comentando o 4º trimestre da editora Betel Dominical. Nesse trimestre estamos estudando a revista Betel Dominical, Apologética Cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual, escrita pelo nosso pastor Joabes Rodrigues do Rosário. Ele é pastor presidente na Igreja Araguaçu, em Tocantins, que escreveu esse quarto trimestre de forma maravilhosa, magistral. Também autor deste livro aqui, que você precisa e que você deve adquirir, né? Porque com certeza vai fazer com que você cresça mais e mais na sua fé e vai te dar subsídios para você poder trabalhar melhor com a sua escola bíblica dominical. Tá bom? Então temos muita coisa boa hoje para você não saia daí. Nós temos hoje também uma dica de livro que você precisa ter. Se você ficar comigo até o final, quero compartilhar contigo dessa dica que vai te ajudar muito para você trabalhar com a escola bíblica dominical e dar as suas aulas e também para o seu crescimento, o seu conhecimento acerca da palavra do Senhor. Tudo isto depois da vinheta. Como eu sempre digo, roda a vinheta. Bem, então nós já voltamos e hoje nós vamos comentar a lição de número 8. Para você que está chegando agora, eu quero dizer para você que tem aqui uma playlist onde nós colocamos todas as aulas da editora Betel Dominical, onde a gente está comentando desde o começo do ano. Muito bom, muito instrutivo e tem ajudado aí aos nossos professores do nosso grande nação madureira. Também um abraço carinhoso a todos os nossos bispos, principalmente o nosso bispo Primaz, e a todos os outros também que têm ajudado a dirigir essa tão grande congregação e parabenizar pela iniciativa de incentivar o conhecimento acerca da palavra de Deus para o crescimento de todas as suas congregações. Parabéns! Bom, gente, então, na lição de hoje, lição de número 8, a gente vai falar sobre as evidências históricas aí acerca de Jesus, desse Jesus que nós estamos trabalhando ao longo desse trimestre. Nós estamos trabalhando com apologética, e apologética nada mais é do que a defesa da fé. A defesa da fé de forma simples, educada e inteligente. E por ser inteligente, nós estamos estudando desde o começo do ano sobre a questão da fé e da razão, da criação, dos céticos, dos ateus, o que eles criticam, as formas de ateísmo, enfim, nós vimos aqui um grande número de conhecimentos que as pessoas trazem e também de preconceitos em relação à fé cristã. E nós precisamos saber responder a isso. É por isso que nós estamos agora sendo instrumentalizados para poder responder minimamente sobre a nossa fé. E hoje chegou o momento da gente tratar de Jesus, da gente falar do chamado Jesus histórico. E é sobre ele que nós vamos trabalhar hoje e nos lidar bastante. O tema dessa lição, então, é as evidências históricas acerca de Jesus. E o autor, ele vai se valer. Deixa eu te dar logo um apanhado geral e depois a gente entra na lição. Depois que eu faço essa introdução um pouco mais demorada, fica mais fácil da gente começar a pegar a lição ali. É melhor do que eu ficar parando toda hora para ficar comentando. Então vou fazer um esboço geral da lição e depois a gente entra nela passo a passo. Lembrando a você que nós temos também os planos de aula, que você pode entrar em contato por esse telefone aqui embaixo e aí solicitar, e a gente vai estar passando para você esse plano de aula gratuitamente. Mas é necessário entrar pelo Zap, porque ali eu vou convidar você para estar no nosso grupo. O nosso grupo não é no WhatsApp, nosso grupo é no Telegram.
Por quê? Porque o Telegram ele é menos invasivo do que o WhatsApp. O Telegram ele não baixa, né, fotos, vídeos, áudios para o seu computador, para o seu celular. Então, se você tem um celular com dificuldade, um celular pequeno, se você tem o WhatsApp, você enche a memória. Muita gente não gosta. Eu mesmo não gosto do grupo de WhatsApp por conta disso. Então, eu uso o Telegram, que eu acho muito menos invasivo. Então, nós temos um grupo chamado ebd.com, que são professores, olha, do Brasil inteiro. Eu tenho aprendido muito com esse povo lá, professores do Brasil, que têm entrado e têm somado, e nós temos ajudado um ao outro lá. É o local da gente tirar dúvida. Se você quiser entrar lá, primeiro você tem que passar por esse cadastro aqui embaixo, que ali eu seleciono as pessoas que entram, porque a gente sabe como é que é grupo, né? Sempre tem alguém que fala uma coisa nada a ver, alguém que não está interessado, e não. Ali não é brincadeira, a gente está ali para estudar a palavra de Deus, e o nosso tema ali é somente Escola Bíblica Dominical, tá bom? Clica aqui embaixo e você vai poder estar entrando nesse grupo. E também eu vou poder também compartilhar contigo este plano de aula que eu estou falando agora. E deixa eu falar para você, se você está chegando agora, deixa eu te avisar de uma coisa. Tem uma forma de você poder ajudar a gente, tá? Que é você clicando aqui no Apoie-se, tá bom? Nesse aqui, ó. Em algum lugar, aqui mesmo. E você vai estar clicando e você vai estar nos ajudando. Ou então lá na descrição do vídeo tem assim, apoio Boa Semente. Você clicando ali, você vai estar me ajudando, porque você vai estar colaborando com o canal, para que a gente possa melhorar, a gente está buscando a excelência, está buscando o melhor, poder atender. Tudo isso eu preciso muito da sua ajuda para a gente poder estar trabalhando, tá bom? Então, é importante, se você quiser nos ajudar, a sua ajuda será muito bem-vinda. Vamos então à nossa lição, tá bom? Vamos lá. Você está com a sua revista e aí a gente já parte para ela, para a gente começar a trabalhar. Nosso objetivo são 3, entender as citações do historiador Flávio Joséfo sobre Jesus, e aí fica fácil porque eu já falei quem é. Estudar o texto do Talmud, que comprova a historicidade de Jesus, a sua existência. E o terceiro ponto é você poder aprender e analisar o texto de Cornélio Tácito, que faz referência a Jesus. Nosso texto está em Lucas 2, do 1 ao 6. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu um homem, também José, da Galiléia, e da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias de darem à luz. Ok? Então esse é o texto que a gente vai trabalhar. Isso aqui é importante, porque eu vou falar sobre isso, né? É importante porque o tema central é Cristo nasceu, então ele é real. Está vendo como é que o autor trabalha? Ele trabalha muito bem, porque ele começa do texto bíblico mostrando assim, olha, Jesus nasceu. E tem relatos históricos sobre ele, não só o evangelho, mas também histórico, porque de fato aconteceu o censo. O acontecimento do nascimento de Jesus diz que José e Maria, embora vivessem em Nazaré, Galiléia, norte da Palestina no tempo de Jesus, tiveram que ir ao lugar de origem para recenseamento decretado por imperador romano César Augusto. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 1. E a terra de origem era Belém. Lucas 2, versículo 4. Então, Maria, mesmo estando grávida nos dias de dar à luz, foi com José, como a gente leu aqui, né? Porque eles tinham que descer para poder fazer o recenseamento. Sendo assim, se cumpriu a profecia que está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz, E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia de Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz o seu filho, e seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui, o fato do recenseamento se cumpre aí a importância desse fato histórico que realmente aconteceu. Era um costume da época, quando esses homens recebiam ou iniciavam o seu governo, eles precisavam cobrar imposto, e para cobrar imposto eles precisavam saber exatamente quem era da onde, para saber quantos moradores estavam na sua região e quantas pessoas eram da sua terra.
Então, se você era de uma região da Galileia, você tinha que voltar para ela para pagar imposto ali. Você não podia pagar imposto em outro lugar, porque senão você ia pagar para outro governo. Por isso eles faziam recenseamento, levantamento de todo mundo que estava. E foi o que aconteceu dessa viagem de Jesus, e ele acaba nascendo então em Belém para se cumprir a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. O tema dessa lição, qual é? Importante a gente pensar. O tema dessa lição é expor o registro confiável de documentos históricos, que eu estou falando com vocês, que atestam a existência de Jesus Cristo, apontados nas Escrituras, como o Senhor, e produzidas por pessoas que não eram cristãs, que não eram do nosso meio, como os evangelhos, que eram pessoas convertidas. A colaboração do autor é muito grande, porque ele vai nos trazer, aí neste estudo, desenvolvimento através de 3 argumentos. O primeiro argumento que ele usa, que a gente vai trabalhar, é a historicidade de Jesus através dos historiadores, ou seja, o que a gente pode confiar, o que os historiadores disseram de Jesus. Segundo, a existência histórica de Jesus. E terceiro, a comprovação de Jesus como real. Jesus não é um mito, ou não foi um mito, uma história sem H, né, como se dizia antes, né? Uma história com I, ou uma história com I no lugar, né, do H. É uma história com H. É um Jesus histórico. Lá? Bom, então o tema de hoje me chama muita atenção, porque como você sabe, eu sou historiador. Inclusive, vou deixar a dica de um livro meu aí, secular. No finalzinho vou falar sobre isso, eu quero entrar logo na lição. Bom, então como historiador, eu tenho muito cuidado com relação à história. Então deixa eu te explicar como que o autor pensou isso, né? Ele deve ter pensado isso, e como você pode abordar esse tema na sala de aula. Em primeiro lugar, o autor procurou trabalhar com fontes históricas, e ele vai usar 2 fontes, aliás 3 fontes históricas para mosrar, para provar a existência de Jesus. Ele vai usar os escritos de Flávio Josefo, na primeira parte. Depois ele vai usar os escritos de Tácito, que também foi o historiador da época. E depois ele vai usar os escritos chamados Talmud. Vou repetir. Primeiro ele usa os escritos produzidos por Flávio Josefo. Depois ele usa os escritos produzidos por Tácito, um outro historiador também, dessa vez grego, e depois ele usa o Talmud. Essas 3 fontes indicam a existência de um homem chamado Jesus. O que ele quer fazer é mostrar que Jesus realmente existiu. E como que ele vai fazer isso? Como um historiador, e essa é a nossa área, ele vai procurar essas fontes, né, que são aquelas fontes primárias que falam a respeito desse homem, né, que existiu, chamado Jesus. E nesse caso, nós temos 2 tipos de fontes que os historiadores trabalham. O primeiro tipo de fonte são as fontes primárias. E o que são essas fontes primárias? As fontes primárias são testemunhos de pessoas, testemunhos oculares, né? Contos sobre a pessoa, narrativas e histórias. Também fontes primárias não escritas, que são utensílios, instrumentos deixados pelas civilizações materiais, monumentos, restos, paisagens, que isso os arqueólogos também trabalham. Também tem as fontes primárias escritas, que são cartas, diários, leis, obras. Lembra? A gente já conversou sobre isso nas outras lições. Jornais, anúncios, tudo é história. E também as fontes secundárias, que são as investigações dos historiadores, né? O que eles trabalharam, como é que eles trabalharam, né? E a contribuição de outras ciências também. Bom, e aí como é que a história vê isso? A história, ela hoje em dia, ela tem uma forma diferenciada de ver esses outros historiadores que nós chamamos, né, historiadores entre aspas. E por que hoje em dia se chama esses historiadores antigos, né, não de historiadores como nós entendemos hoje? Eu vou explicar rapidamente sobre isso. O primeiro historiador que se tem notícia, na verdade, teria sido Heródoto, também conhecido por alguns, né, como o pai da história, embora essa visão esteja um pouco fora de moda. E por que ele é chamado pai da história? Porque ele foi um filósofo grego, mas também escritor, né, que começou em 485 a.C., e ele viveu, na verdade, entre 485 a.C. até 425 d.C., nasceu em Alicanarço, né?
que hoje seria Bodrum, na Turquia, e ele era um viajante, e conforme ele ia andando, ele descrevia coisas, então ele andou por algumas partes, regiões da Europa, talvez tenha ido até a África, enfim. Só que nesse momento, Heródoto ainda faz uma história ainda misturada com mito, com lenda, com fantasia, e é por isso que hoje ele é visto com muito descrédito. Ou seja, a gente não tem certeza do que o Heródoto falou realmente era verdade. Então esses são chamados historiadores antigos, são historiadores que viveram no primeiro, no segundo, no terceiro século, e que o Flávio Josefo também se encaixa justamente por ser uma pessoa que está escrevendo nesse momento, porque não há um rigor histórico. Esse rigor histórico é aquele relacionado a checar as fontes, checar os dados, saber se realmente aquelas pessoas existiram, saber se realmente aquelas pessoas fizeram o que ele está falando, se precaver de erros, consultar fontes, várias fontes, e não colocar o seu próprio pensamento, o que a pessoa acha, o que a pessoa entende, né? Fazer juízo de valor. Então, esses quesitos não eram seguidos por essas pessoas, por isso eles eram vistos como historiadores antigos. Depois a história vai passar pela história positivista. O positivismo nasce ali com Auguste Comte, né, na França, filósofo do século XIX, que vai propor aí uma nova teoria, uma nova filosofia de vida, e o positivismo ele vai se espalhar por várias vertentes. Você tem positivismo na sociologia, onde ele nasce, mas o positivismo se espalha para o âmbito da política, também se espalha para a questão aí do militarismo, que é a visão muito limitada acerca das coisas. No positivismo, ou é ou não é, ou uma coisa é ou ela não é, ou é preto ou é branco. Ela lida muito com essas dualidades, e também é uma história que também era da mesma forma. Então esses historiadores da época do positivismo eram historiadores que faziam a história dos grandes reis, das grandes figuras, de Júlio César, o imperador, enfim, ele dá um juízo de valor e ele enaltece essas pessoas como se fossem até mesmo deuses. Então você pega aquelas enciclopédias antigas e tem compêndios de história exaltando o nome dos homens, né, exaltando as grandes figuras, os grandes governadores, os bandeirantes. Por exemplo, você pega a história do Brasil, você tem toda o Brasil, aquela coisa maravilhosa, e ela omite as classes populares, as classes menos privilegiadas, omite os negros, os indígenas, não fala do seu massacre, que foram massacrados, enfim. Essa era uma história positivista, era uma história que era feita apenas para enaltecer e para contar a história do vencedor. Mais tarde, ainda no século XX, você tem materialismo histórico, que aí começa no XIX, na verdade, mas depois se estende e ganha força no XX, é o materialismo histórico, que é uma história marxista, que ela é determinada pela luta de classes. Até que no meio do primeiro quartel do século XX vem a história dos análises, que é a história francesa. E essa história ela é uma história muito mais abrangente do que todas as que passaram. E ela olha para o passado diferente. Ela não é como a história dos antigos, que era baseada só no que eles achavam, no que eles pensavam, no que eles entendiam. Ela não é a história positivista, porque não é a história dos grandes nem dos vencedores. Pelo contrário, era a história dos pobres, marginalizados, mendigos, mulheres, pobres, pretos, classe operária. Então todas essas pessoas passam a ter história, passam a ter voz, e é por isso que a escola dos análises, né, foi fundada ali por Ferdinand Brodel, é tão importante, vai se espalhar pelo mundo, e ela não é uma história marxista, que é só a questão, que na história marxista só importa a questão material, só importa ainda o econômico, as ideias, né, o pensamento era deixado de lado. Essa história dos análises ela é uma história mais abrangente e tudo passa a ser história. Enquanto as outras tipos de história eles vão escolhendo o que eles podem falar, o que não podem falar, não, isso é história, isso não é, isso é uma fonte, isso não é. Para os análises, tudo é história, tudo é capaz de se transformar em história. Então, documentos, cartas, fotos, tudo que você imaginar pode ser história. Essa história, então, também ficou conhecida como a nova história, e ela está aí até os dias de hoje. Então, você tem nos livros hoje essa visão de uma história muito mais ampla, mas também muito mais rigorosa. É por isso que quando se pega esses autores do passado, a gente tem um pouco de, esse cara não será que foi isso mesmo? Heródoto, ele viaja muito, ele fala umas coisas nada a ver. Hoje você tem recursos que você consegue provar que ele não estava certo em certas coisas. Então o historiador fica com o pé atrás para esse grupo antigo. Bom, porém, os que nós vamos estudar hoje, o Flávio Josefo e o Tácito,
Tudo bem, eles não podem ser observados hoje como historiadores, né, como a gente estuda na academia. Inclusive, a história são os acontecimentos, e a historiografia é a escrita desses acontecimentos. Então, quando muitos historiadores acusam Flávio Josefo de não ser historiador, de Tácito não ser historiador, porque eles são às vezes parciais, ora, o ser humano ele sempre vai pender para um lado. Então, se a gente for olhar esses historiadores dessa forma, ninguém vai ser historiador, então a gente não pode mais nem olhar para o passado. Por isso que a gente tem que olhar para eles como que? Historiadores do seu tempo. Flávio Josefo estava preso no seu tempo. No momento que ele viveu, era assim que se fazia história. No momento que Tácito viveu, ele estava fazendo história de acordo com o que eles imaginavam que era a história. A história era isso. E como que a gente pode ler isso? A gente pode ler isso, então, como fontes, como registros históricos. Ainda que a academia possa se negar e torcer o nariz para Flávio Josefo e para Tácito, né, que eles não são historiadores, mas você não pode negar a escrita, está escrito. Eles falaram sobre Jesus. E é isso que nos importa, porque nessa aula nós estamos querendo mostrar como que esse Jesus ele foi retratado por pessoas que não são cristãs. Não estamos falando do Evangelho, não estamos falando da Bíblia, estamos falando de escritores pagãos, no caso, que não são cristãos, mas que falaram sobre Jesus, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles rapidamente. Flávio Josefo é o primeiro que você vai encontrar na nossa lição, e é importante a gente falar algumas coisinhas sobre ele. Eu quero falar para você. Flávio Josefo foi um historiador que viveu em 37 d.C. até cerca de 100 d.C. Ele era um membro da aristocracia sacerdotal dos judeus e foi feito refém pelo Império Romano na grande revolta judaica de 66 e 70. Você deve ter ouvido falar que houve a chamada diáspora judaica, que se dá em 70, quando o general Tito ele cerca Jerusalém. Ele promove o cerco de Jerusalém por causa de várias rebeliões, né, que Israel começa a promover, e essa aristocracia religiosa não conseguiu lidar com isso, abafar esses casos, até que o Império Romano tem que tomar uma ação, e tomar uma ação drástica, que é entrar em Jerusalém, matar muita gente, e aqueles que estão fora foram dispersos, e a nação de Israel foi praticamente dizimada, exterminada no ano 70 d.C., se cumprindo o que Mateus tinha dito, né, o Jesus tinha dito em Mateus 24, sobre quem está no telhado não desça, quem está fora não entre. Bom, então você sabe desse fato. Flávio Josefo viveu justamente nesse período e pegou justamente esse momento. E ele é um judeu, e agora ele está com essa situação de tendo que retratar tudo aquilo que ele está vivenciando. Então ele é uma testemunha ocular das coisas que aconteceram. Ok? Josefo passou o resto da sua vida em Roma, porque ele não morre nesse cerco, pelo contrário. Por isso muita gente o acusa de ser traidor, porque ele teria passado para o lado do Império Romano, uma vez que ele era judeu, e ele não se matou. Muita gente se matou ou foi morta. E ele sobreviveu, e sobreviveu para contar a história. Então, Josefo passou o resto da sua vida em Roma, ou seus arredores, como conselheiro e historiador de 3 imperadores, Vespasiano, Tito e Domiciano. E esse aí, então, ele começa a escrever, relatar quem eram esses judeus, da onde ele vem. Durante séculos, as obras de Josefo foram mais lidas na Europa do que em qualquer outro livro, com exceção da Bíblia, é claro. E elas são fontes de valor inestimável do testemunho ocular ao desenvolvimento da civilização ocidental, incluindo a fundação e crescimento do cristianismo do século I. Bom, então Flávio Josefo é essa pessoa importantíssima, né? Então você pode olhar para hoje em dia o Flávio Josefo está sendo resgatado. Então, como eu falei no começo, durante muito tempo não era visto como história, nem como historiador, era visto como um simples relato, muito estranho. Você não, se não acreditavam na Bíblia, quanto mais em Flávio Josefo. Hoje em dia, não. Ele está sendo revisitado, está sendo pesquisado de novo, e o que ele deixou está sendo visto como uma fonte histórica. O que é uma fonte histórica? É um documento que você usa para estudar uma sociedade, para saber como eles viviam, para a partir dali levantar os indícios necessários para você saber como vivia um determinado grupo de uma região. Olha aí que legal. E é por isso que
o autor, ele fala logo desse testemunho. Flávio Josefo tem dois grandes livros, né? O primeiro, mais conhecido, é a história dos hebreus, né? Muito conhecido, tem traduções já em português, e também A Guerra dos Judeus. São dois livros aí fundamentais, todos eles em português, que você pode acessar. Tem na internet também, você pode baixar em PDF livremente, porque já é de domínio público. Então, ele é um homem muito pesquisado, inclusive hoje em dia nas universidades. O segundo historiador que ele vai citar, é o que eu vou falar agora, é um grego. Esse primeiro que eu falei é judeu, né, mas agora esse segundo é um grego, chamado Tácito. Tácito foi um historiador, orador e político romano, considerado um dos maiores historiadores da antiguidade. Ele é um cara chamado, então, historiador da antiguidade. Lembra de Heródoto que eu falei lá no começo? Bom, o romano Públio Cornélio Tácito nasceu no ano 55, ou seja, um pouquinho depois de Josefo. Tácito sempre foi ligado à política e ocupou cargos de questor, prestor, cônsul e procônsul na Ásia. E ele também tem um relato sobre esse povo, sobre esse Jesus. É por isso que o autor lida com ele. Tá bom? E o terceiro documento que a gente vai trabalhar é o Talmud. E aí é muito mais fácil, eu vou falar sobre ele quando a gente chegar nessa hora. Bom, agora que eu já fiz essa discussão para vocês, introdutória, para a gente saber com quem a gente vai lidar, Jesus e o historiador Flávio Josefo. Então, o historiador Flávio Josefo, nesse tópico aí, ele está falando justamente sobre isso, né? É considerado um dos historiadores dos judeus e é ele que vai falar sobre esse Jesus. Beleza? Então, tópico 1, vamos lidar com a autenticidade de Jesus para Flávio Josefo. O que Flávio Josefo falou sobre Jesus? Vamos lá. 1.1. Jesus Cristo como irmão de Tiago. O historiador Flávio Josefo, ele relata no seu livro História dos Hebreus que houve um homem chamado Jesus que também era irmão de Tiago, né? Então está lá na revista lá o texto dizendo assim: ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino, ainda não havia chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus Cristo, e alguns outros, e acusou-os de terem desobedecido à lei e condenado ao apedrejamento. Aqui é interessante, né, porque você vai ver como é que Tiago é morto, né? O Tiago é morto. Logo, esse fato é interessante que o Tácito está lidando aqui, está falando, que Josefo está falando, porque lá em Atos, capítulo de número 12, fala justamente sobre a prisão de Pedro. E outra coisa interessante, né? Um outro historiador também da época foi Lucas. Lucas era um historiador, ele é um homem que fez, não dos moldes de hoje que a gente vê, mas para a sua época ele estava fazendo história, né? Ele estava fazendo com a história que se fazia naquela época. E ele era talvez mais rigoroso do que esses outros, porque ele foi a arquivos, ele ouviu pessoas falarem, ele tem testemunhas oculares, consultou documentos, escreveu o Evangelho. O autor não está falando dele. Por que o autor não está falando dele? Porque ele já é, como se fosse assim, já é da casa, né? Lucas escreveu o Evangelho, então ele está procurando outros para mostrar a fidedignidade desse homem chamado Jesus. Esse é o primeiro relato, né, que ele vai falar sobre isso. O segundo, 1.2, Jesus Cristo, discípulos e crucificação. Outra citação de Flávio Josefo também está na História dos Hebreus, parte 1, livro 18, ou 18º, capítulo 4, parágrafo 772, que diz assim: nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom, e sabe-se que era uma pessoa de virtude. Muitos, dentre os judeus e de outras nações, tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-os à crucificação e à morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relatam que ele havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Olha só que testemunho que o Flávio Josefo está dando de Jesus. E Flávio Josefo é um judeu. Então ele é interessante porque ele ouve essa história, então ele está retratando algo que ele ouviu, ele não tem motivo algum para poder assim falar de Jesus. Qual seria o motivo que ele usaria para falar de Jesus? Ele não tem motivo algum, porque ele inclusive, ele é um fariseu, né? Assim como Paulo é um fariseu, então era um homem rigoroso da lei.
era um homem que era um escritor, um homem sábio, culto, vem de uma família importante no judaísmo, e além disso, ele não deveria se comprometer com esse homem que foi morto na cruz, né, que segundo eles da época era um impostor. Era assim que era visto pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, pelos judeus da época, onde Jesus foi crucificado e morto pelos romanos. Então, tanto é assim que esses primeiros discípulos foram perseguidos depois. Então, o que Flávio ganharia 70 anos depois, né, desses acontecimentos aí, de falar de Jesus dessa forma? Então, esse é uma comprovação fidedigna de que realmente Jesus existiu. Amém? Tá gostando? Então, ó, não esquece de deixar o seu like aí, ó, e também dá o glória. Vamos lá, 1.3. Relevâncias destas citações de Flávio Josefo. Então, nesse ponto, a gente vai falar sobre as relevâncias e por que elas são importantes, né? Estas informações de Flávio Josefo são confirmadas pela Bíblia, pois Jesus foi um homem sábio, cheio de virtudes do Espírito Santo e por aí vai. Amém? Bom, mas eu quero mostrar para vocês que já falamos então sobre o primeiro, o historiador, que vai falar aí sobre Jesus. E também você tem agora o segundo. Vamos para o tópico 2. Jesus, o historiador Cornélio Tácito. Tópico 2. Jesus, o historiador Cornélio Tácito. Foi um romano do primeiro século, né, que era conhecido como um homem erudito, que escreveu aí a história de vários povos da época. E trabalhou para o Império Romano. Era um homem que relatava os fatos ao Império Romano. E ele vai falar de uma questão muito interessante, que é o incêndio de Roma. Em 64 depois de Cristo, o imperador Nero, ele está passando por sérios problemas. Eu vou falar sobre eles rapidinho e já aproveitar e indicar o livro, né, um pouquinho do livro que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, Documentos da Igreja Cristã, de H. Bentenson, que fala sobre vários documentos, vários textos da igreja do primeiro século que são fidedignos, que você pode trabalhar como historiador, se você for historiador, ou não, professor de escola bíblica dominical, fala sobre isso. E tem o relato que Tácito deixou, que eu vou ler para vocês, sobre o momento que Nero colocou o fogo em Roma. Em 64, o Império Romano estava passando por uma grande crise, e Nero vinha também dessa crise. Ele estava desacreditado perante o Senado, ele estava passando por uma crise econômica. Roma estava passando por uma crise econômica muito forte por causa de falta de grãos. É um momento também que é instituído, mas está começando uma política que tinha do pão e circo, que a gente vai falar um pouco mais, talvez, se der tempo a gente falar sobre isso, mas eu não quero me afastar muito do tema. Mas uma das coisas que se fazia na época era no domingo fazer espetáculo público para agradar o povo, como se fosse uma ideia de um populismo. Então, eles abriam o Coliseu e o imperador ia para lá, toda a elite ia para lá, o povo também poderia entrar, e ali os gladiadores lutavam até a morte. Então era um espetáculo que acontecia no dia de domingo em homenagem ao imperador. E o imperador decidia se a pessoa vivia ou morria. Tudo aquilo era como se fosse um culto ao imperador, porque ele que decidia no final. Se ele fizesse assim, a pessoa estaria viva. Se ele fizesse assim, a pessoa deveria morrer. Ou um gladiador deveria matar o outro, o vencedor. Enfim, havia já esse costume, e Nero também gostava de fazer isso. Às vezes ele também se apresentava, não para lutar, mas para tocar. Enfim, ele era meio louco, como a história diz. E ele, então, passa por sérios problemas financeiros e ele começa a querer reformar Roma. A Roma é uma cidade muito decadente nessa época, sem saneamento básico, como a maioria delas eram. A gente viu um pouco disso aí na aula passada, na aula 7, quando a gente falou da peste negra, por causa da falta de saneamento básico, porque a Europa toda passou, não existia essa ideia de higiene, enfim, existiam muitos barracos, como se fosse hoje, dizia, muitas favelas, e o imperador Roma se achava e achava que Roma não podia ficar daquele jeito, por isso ele queria reformar. Como ele não pôde reformar porque não tinha dinheiro, pediu dinheiro ao Senado. O Senado não liberou o dinheiro para ele poder reformar. O que ele fez? Toca fogo em Roma, porque tocando fogo ele faz outra. Qualquer semelhança
mera coincidência, como hoje alguns, infelizmente, né, fazem obras faraônicas, né? Ou então um político destrói o que o outro fez, ou então não dá continuidade ao projeto do outro para colocar o seu nome. Nero queria colocar o seu nome em Roma, então colocou fogo em Roma para poder construir outra. O detalhe é que isso pegou muito mal e as pessoas começaram a desconfiar que foi ele que botou fogo em Roma. Depois então veio a ideia dele fazer o quê? Colocar a culpa nos cristãos. Os cristãos agora em 64 estavam surgindo com muita força dentro do Império Romano e eles uniu o útil e agradável. Se livrava do povo que estava se convertendo a Cristo, não eram adoradores do imperador, não eram partidários do imperador, não viam o imperador como um rei e, além do mais, era um povo também, como é que eu vou dizer, deixado à margem da sociedade. Eram chamados párias da sociedade. Ninguém ligaria se aquelas pessoas morressem. E aí ele tem essa ideia brilhante, macabra, né? Péssima também para os cristãos, mas que ele promoveu a esses irmãos a mártires, colocar esses homens dentro daquele coliseu, que é o espaço ali público onde tinha apresentações, para serem devorados pelas feras. Olha só o que diz Tácito. Mas os empenhos humanos, as liberalidades do imperador e os sacrifícios ao Deus não conseguiam apagar o escândalo e silenciar os rumores de ter sido ordenado o incêndio de Roma. Para livrar-se de suspeitas, Nero culpou e castigou com supremos refinamentos de crueldade uma casta de homens detestados por suas abominações e vulgarmente chamados de cristãos. Tácito falando sobre os cristãos daquela época. Cristo, do qual seu nome deriva, foi executado por disposição de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério César. Reprimida durante algum tempo, essa superstição perniciosa voltou a brotar, já não apenas na Judéia, seu berço, mas na própria Roma, receptáculo de quando sórdido degradante produz qualquer recanto da terra. Tudo em Roma encontra seguidores, diz Tácito, continua. De início, pois, foram presos todos os que se confessavam cristãos. Depois, uma multidão enorme foi condenada, não por causa do incêndio, mas acusada de ser o opróbrio do gênero humano. Acrescenta-se que, uma vez condenados à morte, eles se tornavam objetos de diversão. Esses são os primeiros mártires, a história da nossa igreja. Outros morriam crucificados. Outros ainda eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite, para festejos. Nero abriu de par em par seus jardins, organizando espetáculos circenses em que ele mesmo aparecia misturado com populacho ou vestido de cocheiro, conduzindo sua carruagem. Suscitou assim um sentimento de comiseração até com homens cujos delitos mereciam castigos exemplares, pois se presentia que eram sacrificados não para o bem público, mas para a satisfação da crueldade do indivíduo. Então esse é o relato mais antigo que Tácito vai deixar nos Análises 15:44 da perseguição de Nero. E é um testemunho fiel sobre o que aconteceu daquela época, de como o cristão, primeiro, nos mostra como os cristãos eram vistos, como pessoas de nenhum valor, eram vistas como erva daninha, se espalha como tudo. E também como que o Nero ele resolveu esse problema botando aí a culpa nos cristãos. Então, nesse tópico 2, tem aqui, 2.1, o registro do incêndio de Roma. Já falamos aí sobre isso aí, tá bom? Então, é isso que acontece aí. Nesse período, aconteceu em 18 de julho de 64, o incêndio se prolongou e o corpo desses homens aí, dos primeiros cristãos, e muitas das vezes eles eram jogados no Coliseu e às vezes se transformavam em tochas humanas. É uma perseguição muito forte que aconteceu. Bom, no 2.2, Cornélio Tácito e a citação de Jesus Cristo. Como eu falei para vocês, como eu li o texto completo, ele também fala desse chamado Cristos, né? Que é o homem que viveu. Se Jesus não tivesse existido, Tácito não teria falado sobre ele. E também diria que era uma superstição. O texto diria assim, olha, eles pensam que existiu um tal Jesus, eles dizem que existiu um tal Jesus, mas não se sabe nada disso. Mas ele fala assim, não, esse homem existiu e foi crucificado. Quer uma prova maior do que essa? Né? Uma prova fidedigna da existência do Jesus histórico, do Jesus que realmente existiu, né? E para nós ainda existe. Amém? E 2.3, aí ele vai falar sobre a importância do relato de Cornélio Tácito. Ou seja, ele vai agora, no tópico 3, é só você voltar a esse assunto e você enfatizar isso.
mostrar como que esse relato é importante, porque não é um Paulo falando, não é um Lucas falando, é alguém que não tem nada a ver com a fé cristã, mas está corroborando para o que a gente acredita, para falar desse Jesus. Ele realmente existiu. Amém? O 3, ele vai falar sobre o Talmud e a historicidade de Jesus. Neste tópico, o autor compara a importância do Antigo Testamento e o Talmud. Já o Talmud, o hebraico também chamado Talmud, significa estudo, né? E é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. É um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, à ética, costumes e história do judaísmo. Então é um documento extremamente importante. É um texto central para o judaísmo rabínico. O Talmud tem 2 componentes importantes. A Mishnah, que é o primeiro compêndio escrito da lei oral judaica, e a Gemara, uma discussão da Mishnah e dos escritos tanaísticos, que frequentemente abordam outros tópicos. Na Páscoa, eles penduram Yeshu. E antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-la desviar-se. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Esse Yeshu, né, com certeza, né, deve ter sido o Senhor Jesus, o Yeshua, que é o que o autor aqui nos mostra. Então, o próprio Talmud, que é um escrito judaico, né, feito por judeus, né, escrito por rabinos, que fala dessa questão da tradição judaica, então, ele mesmo também fala sobre Jesus. 3.2, o termo Yeshu no texto Talmud. Aí ele vem, vamos explicar agora um pouco sobre isso. Segundo os estudiosos, não há dúvidas de que a palavra Yeshu, apresentada no Talmud, é de fato Jesus, que no hebraico seria Yeshua. Outra informação importante é que vários manuscritos acrescentam a expressão de Nazaré, Yeshu de Nazaré. Ou seja, se faz referência a esse Jesus que nós cremos. 3.3, magnitude da citação do Talmud sobre Jesus. Mesmo de forma pejorativa, agora vou ler um pouco da revista, como pode ser constatado na citação do Talmud sobre Jesus, fica evidente pelo registro em si a existência de Jesus Cristo de Nazaré. Se Jesus não tivesse existido, se fosse um mito, né? O que é mito? Algo que não é real. Mito é algo que, aliás, o mito não é uma mentira, o mito é uma invenção, né? Uma invenção criada para explicar algo que não há uma explicação científica. Se Jesus fosse um mito, ou seja, uma invenção, né, não teriam se feito documentos sobre invenções, né? Os próprios documentos atestariam dizendo: isso foi uma invenção. O Talmud faria toda a questão de acabar com qualquer ideia de que Jesus, Yeshua, que existiu, que essa pessoa foi crucificada. Jamais eles falariam nisso. Por quê? Porque Jesus justamente era alguém que estaria contra, né, a sua religiosidade, porque ele veio justamente para o que era seus, mas os seus não receberam. E a dica de hoje é o livro Documentos da Igreja Cristã, de H. Bettenson. Documentos da Igreja Cristã. Você está vendo aqui a capa dele aqui? Ele tem documentos importantíssimos que falam sobre a história da igreja. E ele vai fazendo um apanhado desses textos. Esses textos são importantes. Fala sobre o Império Romano, fala sobre o incêndio de Roma, que nós vimos agora, que nós trabalhamos hoje, fala sobre os grandes governadores, fala sobre Diocleciano, fala sobre Constantino, fala sobre as heresias na igreja, enfim, um livro sobre história que você deve ter na sua biblioteca. Conclusão: Jesus Cristo não é um mito, é real. Existem diversas evidências convincentes do que o texto bíblico sobre Jesus Cristo é um registro confiável. Muito bem, e aí nós estamos encerrando a nossa videoaula de hoje, a lição de número 8, maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu comentário. Eu gosto de ler e comentar todos, e eu gosto de conhecer você, de falar com você, de estar junto aí.
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça também de comprar os nossos livros aí, o Café com Deus, o Manual da Escola Bíblica Dominical, os 3 pilares do Ministério Cristão, enfim. E se você também quiser gostar também de livros seculares, for historiador, como a minha área, eu sou doutor em História e trabalho com a escravidão, tem o Cemitério dos Pretos Novos. Qualquer dia eu posso falar com vocês sobre a nossa etnia, a nossa origem, né, de África. Se você interessar, é o livro A Flor da Terra, você encontra em qualquer livraria no Brasil ou pela internet. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe. Não se esqueça, deixa o like e dá um glória. Até a próxima.